Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de programação em C#. Na aula passada nós aprendemos a trabalhar com métodos, vimos aí as possibilidades que nós temos de criação, definição dos métodos, método com retorno de valor, sem retorno, com argumentos, com parâmetros de entrada, sem parâmetros de entrada, e hoje nós vamos continuar nesse assunto de métodos. Vamos especificar mais sobre os argumentos de entrada, sobre a passagem de valores para dentro do método, e vamos falar sobre passagem por valor e passagem por referência. Na verdade, passagem por valor a gente já sabe, mas vamos aprender a identificar isso daí. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, clique no sininho para não perder nenhum vídeo, clica no joinha porque isso ajuda demais o nosso canal e não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais. Beleza? Combinado? Combinadíssimos! Então, vamos lá. Vamos lá, cadê? Tá aqui, aula 25. Vamos criar um método aqui, static, porque ele vai ser usado aqui no static main, né? O nosso main ele é static. Void, porque ele não vai ter retorno nenhum. Lembrando que isso aqui nós vamos falar mais sobre isso, tá? O que é isso daqui? Nós vamos criar um método, vamos chamar ele de dobrar, e ele vai dobrar um valor que eu quero passar aqui pelo argumento. Então, vai ser um valor inteiro. Vamos colocar aqui o argumento valor. Então, o que o método vai fazer é valor vezes igual a 2. Nesse caso aqui, ele vai dobrar o valor, certo? Que vai estar vindo aqui, ó, que vai estar vindo desse argumento valor, ok? Mas veja bem, vamos ver como é que vai se comportar isso daqui. Eu vou criar uma variável local aqui, que eu vou chamar de num, e já inicializar num com o valor 10. Beleza? Bom, aqui eu vou chamar o método dobrar e passar para ele a variável num. No final, eu vou imprimir console writeLine o valor de num. Ok? Compreenderam o que nós fizemos até agora? Criamos um método chamado dobrar, que recebe um argumento do tipo inteiro, chamado valor, e dentro dele ele simplesmente multiplica o valor que está vindo aqui por 2. Ele dobrou o valor do argumento valor, certo? Chamei o meu método passando para ele uma variável do tipo inteira, com o valor 10, e na sequência eu imprimi o valor dessa variável. A minha pergunta para vocês agora é: o que vai ser impresso por esse console? Vai ser impresso o valor de num ou o valor de num dobrado? Vai ser impresso 10 ou 20? Se você quiser, pausa o vídeo nesse momento para você pensar sobre isso daqui, certo? Bom, se você pausou o vídeo, se você respondeu que vai ser impresso... Aliás, eu não vou nem falar, não. Eu vou mostrar isso aqui funcionando. Não, mas deixa eu falar, senão vocês vão achar que eu não sei, né? Ele vai imprimir o quê? O valor 10. Então, se você respondeu que ele vai imprimir o valor 10, você acertou. Se você respondeu que ele vai imprimir o valor 20, você errou. Mas por que você errou? Já que eu estou chamando o método dobrar, passando a variável num, e dentro do método dobrar, ele está multiplicando o valor por 2. Ele está dobrando o valor. Por que o valor que vai ser impresso não é o valor dobrado? Veja bem, porque quando eu passo essa variável como um argumento, isso aqui é uma passagem por valor, ok? Esse argumento, ele vai para uma posição de memória diferente da variável. Então, o valor que está aqui, embora eu esteja passando a variável, ele vai ser armazenado em um novo local. Então, essa operação aqui dentro não é realizada efetivamente com este valor. Eu estou fazendo isso daqui, mas eu crio uma posição nova na memória e nessa posição eu coloco o que tem dentro dessa variável. Por isso é impresso o valor 10,
Porque essa operação não afeta essa variável, mesmo que ela esteja sendo usada no parâmetro de entrada da função dobrar. Vamos ver isso acontecendo. Vamos pegar aqui o terminal. Acho que eu já estou na pasta, não. CD aula 25. Vamos compilar. C# aula 25.C#. Compilou. Agora vamos rodar. Aula 25. E olha aqui o que foi impresso. Valor 10. E não o valor 20, como nós temos aqui. Opa, peraí. Não o valor 20, como nós temos aqui, ó, nessa função, nesse método que dobra esse valor. Tá. Aí vem o caso da passagem por referência. O que acontece é que quando a gente usa passagem por referência, esse parâmetro de entrada não cria uma variável em uma nova posição da memória. Ele usa exatamente a posição dessa variável. É semelhante ao C++, quando a gente passa ponteiros, ao assunto de ponteiros e endereço de memória. É como se eu estivesse criando aqui um ponteiro e passando aqui o endereço desse ponteiro. É o mesmo caso, certo? Só que aqui a gente usa um operador, quando eu quero esse tipo de passagem, que é o operador ref. Então eu tenho que usar o ref tanto aqui no argumento da função, quanto no momento da chamada da função. Nesse caso, eu estou passando o num por referência. Isso se chama passagem por referência. Então, essa operação aqui, ela altera efetivamente, de fato, o valor da variável que está sendo passada como argumento da função. Então, esse valor aqui está apontando exatamente para o endereço de memória dessa variável. Vamos ver como é que fica esse caso agora? Vamos compilar, compilamos, e agora vamos rodar. Aula 25, olha o que eu tenho aqui, ó, vamos ver, impresso aqui, ó, valor 20, certo? Se eu alterar aqui, ó, para 50, qual que vai ser o valor impresso? O valor da variável, não é que o importante aqui não é o valor impresso, é o valor da variável. O valor da variável num agora é 100, porque ele foi dobrado pela função. Entenderam então o que aconteceu? Entenderam, aprenderam a diferenciar uma passagem por valor de uma passagem por referência? Vamos ver aqui, ó, eu tenho dobrar 1, que faz uma passagem por referência, e tenho dobrar 2, que faz uma passagem por valor. Se eu usar dobrar 1, eu tenho um argumento com referência. Onde tem um argumento com referência, eu tenho que usar o ref aqui também. Então, efetivamente, o valor vai ser dobrado. Veja bem, olha aqui, ó, 100. Se eu usar dobrar 2, não uso passagem por referência no dobrar 2, está aqui, ó, não tem o ref, então eu não uso o ref aqui. Nesse caso, vamos compilar novamente e executar, vocês vão ver que o valor não foi dobrado, o valor da variável não foi alterado. Beleza? Essa é a diferença de uma passagem por referência e essa aqui é uma passagem por valor. Passando um pente fino, o que a passagem por referência faz? Ela usa o endereço de memória da variável que foi passada como argumento. Então, efetivamente, ele vai alterar o valor dessa memória. A passagem por valor, não usa o endereço dessa memória. Ele vai criar outra posição na memória RAM e copiar o valor dessa variável para essa posição. Vai ser usado essa nova posição, é o que vai ser usado dentro do método. Ok?
Essa é a diferença então de passagem por referência e passagem por valor. É o conteúdo da aula de hoje. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Se inscreva, clique no sininho, clica no joinha e segue a gente nas nossas redes sociais. Te espero na próxima aula, onde nós vamos continuar esse assunto de métodos. Vamos aprender outra coisa nova sobre métodos. Não vou falar hoje não, deixa surpresa para a próxima aula, beleza? Te espero lá. Até já!